Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma forma de controlar os seus gastos e para você descobrir aonde é que o seu dinheiro vai indo. Quando eu morava no Japão, eu usava um aplicativo para poder controlar os meus gastos, mas eu não levava muito a sério. Eu só estava ainda apenas inicializando a minha jornada de aprender a economizar. Eu salvava tudo que eu gastava, mas eu não sabia como administrar. E depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, como eu não sabia preço de nada, eu não sabia quanto que uma pessoa precisava para viver, quanto que uma pessoa ganhava de salário, qual que era a média, quanto que gastava com o mercado, quanto que gastava com gasolina, eu comecei a ficar assim bem doido e comecei a anotar tudo, né? Então foi uma forma que eu descobri que dava para eu aprender de pouco a pouco, sem ter que ficar perguntando para as pessoas, porque cada caso é um caso. Eu vou compartilhar com vocês o aplicativo que eu usava no Japão, quando eu queria controlar e não sabia controlar minhas finanças, mas eu acho que foi um início. E agora como que eu faço aqui nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, deixa eu verificar aqui. Vou regular. Pronto. Olha, esse daqui é o aplicativo que eu usava quando eu morava no Japão. Chama Monefy. Ele é gratuito, tem a versão paga também, só que eu usava a versão gratuita. E aqui eu anotava tudo que eu gastava. Ó. Por exemplo, esse aqui é o mês de fevereiro, do dia 15 de fevereiro ao dia 14 de março. Você consegue colocar qual dia que você quer começar e qual dia você quer terminar o mês. Como eu recebia dia 15, eu colocava para começar no dia que eu recebia meu salário. Então aqui eu ia adicionando todos os meus gastos de casa, gastos com os animais, com o carro, higiene, com comida, e ele ia me mostrando, por exemplo, nesse mês aqui, né, eu recebi 217 mil de salário, eu gastei 188 mil, né, e acabei tendo um saldo, deixa eu diminuir aqui, que no Zoom não está dando para mostrar na tela de vocês. Olha, um saldo de 28.286. Assim que eu fazia, só que eu não tinha experiência. Eu usava isso daqui só para eu saber mais ou menos como que estava indo o meu dinheiro. Aí, por exemplo, você vai anotando tudo, ó. Na época eu pagava 40 mil de aluguel, 10 mil de gás, 4.570 de conta de água, 11 mil de luz, imposto. Acho que foi uma época que eu precisei tirar foto, mais um outro imposto, a internet de casa, e aí eu ia anotando tudo para saber como que eu estava gastando meu dinheiro. Mês seguinte também recebi 217 mil, 183 mil que eu gastei, esse mês sobrou um pouco mais, sobrou 33 mil, deixa eu tirar o zoom aqui, ó, 33.476, e assim eu ia fazendo todos os meses. Isso aqui é uma forma que você pode usar para poder controlar e saber onde está indo o seu dinheiro. Eu tentei anotar no bloco de notas muitas e muitas vezes do iPhone e eu acabava me perdendo. Eu tentava guardar os rechitos, né, as notinhas, mas eu também acabava esquecendo, jogando fora, sabendo onde estava. Tentava marcar num caderninho, depois eu perdi o caderno, perdi a caneta, perdia tudo. Então, esse aplicativo foi o que me ajudou bastante. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui nos Estados Unidos. Aqui eu aprendi a fazer uma planilha. Você não precisa ter um computador ou um Excel, você também pode fazer no papel. Mas eu uso o Excel porque eu acho ele mais prático. Eu aprendi a dividir os meus gastos e controlar todos os meses. Por exemplo, assim, atualmente eu separo 60% para meus gastos fixos. Dentro desses gastos fixos está o mercado, combine, gasolina, celular, carro, seguro, internet. Eu pago parcelamento de carro, eu pago o seguro do carro, que é um absurdo aqui, muito mais caro. Eu chorava no Japão que eu pagava 5 mil. Depois, na hora que eu mostrar o preço que eu pago aqui, vocês vão ver como aqui é muito mais caro. Separo 10% para lazer. Nesse lazer eu separo para pagar restaurante, para quando eu vou passear, se eu tiver que comprar um ingresso, se eu tiver que fazer alguma coisa, tá dentro dessa margem. E outros, esse outros é coisas para meus cachorros, roupa, se eu quiser comprar alguma coisa, tá tudo aqui dentro, tá? E 20% do meu salário, do que eu ganho, tudo que eu ganho, eu estou investindo.
comprando ações. Então, independente do que acontecer, esses 20% eu vou guardar. Eu sei que é difícil, mas lembra que quando eu usava esse aplicativo, lá quando eu estava aí no Japão, sobrava um dinheirinho todo mês. Se eu tivesse pego esse dinheirinho todos os meses, por exemplo, ó, tinha mês que sobrava 33 mil, deixa eu tirar o zoom, tinha mês que sobrava 33 mil, tinha outro mês que sobrava 51 mil, tinha mês que sobrava 28. Se eu tivesse pego esse dinheiro e guardado, eu tinha feito um pé de meia quando eu estava no Japão e eu não fiz isso. O que que eu fazia? Gastava. Comprava alguma coisa, falava, vai, sobrou 28 mil, o que eu vou fazer? Vou comprar roupa, vou passear, fazer uma coisa extra. Isso que aconteceu todo o tempo que eu estava aí, 30 anos que eu não me preocupei. E agora com essa planilha de separar 60, 10, 10 e 20, eu estou conseguindo, mesmo sendo instável aqui. O meu trabalho é um trabalho instável. Eu comecei trabalhando em restaurante, depois eu comecei a limpar casa e agora eu só limpo casa. E quando tá baixo, eu faço um bico em algumas outras coisas, mas geralmente também é limpeza, só que é uma coisa estável. Tem dia que não tem. Então acaba que eu nunca sei quanto que eu vou ganhar de salário. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu controlo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu vou compartilhar de dezembro a julho. Agosto e setembro eu ainda não fiz, tá? Preguiça, mas eu vou fazer. Por exemplo, dezembro, eu cheguei aqui em outubro, outubro e novembro, eu não trabalhei. Eu comecei a trabalhar em novembro, na verdade, mas eu acabei recebendo em dezembro. Então, aqui está desde o meu primeiro salário, o primeiro cheque que eu recebi. Onde eu trabalhava no restaurante, eles pagavam em cheque, aquele cheque no papel que você tem que depositar. Fazia muitos anos que eu não via isso. No Japão eu nunca vi isso, né? Isso só existia no Brasil quando era criança. E aqui eles pagam com um cheque de papel. E aí você tem que ir lá no banco depositar. Hoje em dia dá para você usar o aplicativo, mas continua sendo um cheque de papel horrível. Pior que o do Brasil. Então vamos lá. No mês de dezembro, eu ganhei 1.128 dólares de salário no mês inteiro. Então o que que eu faço? Desse valor total que eu ganhei, eu separei. É 60% para os meus gastos fixos, 10 para outros, 10 para lazer e 20 de investimento. Então vamos lá. Em dezembro, 60% referente a esse valor seria 677 dólares. Eu gastei 206 de gastos fixos. Eu não lembro o que que era isso, mas eram gastos fixos, como por exemplo internet, celular, seguro, essas coisas. Mercado, gastei 184 dólares de mercado, não era muito, até achei que estava bom. Era a minha ilusão, achando que eu ia gastar isso por mês. Gasolina, gastei 115 dólares. Gasolina que é barato, mas onde eu moro é afastado de tudo e eu tenho que dirigir muito para ir trabalhar. Não tenho como economizar na gasolina. O jeito é pagar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Eu uso o carro praticamente para trabalhar. Eu comprei o carro para poder me locomover, porque eu moro muito longe da cidade. Eu tenho que dirigir 40 minutos, 50 minutos, às vezes até mais de uma hora para poder limpar uma casa. Então eu acabo gastando gasolina. Então o que que eu vou fazer? Paciência, né? Vamos lá, nessa outra parte aqui seria outros, eu teria 112 dólares para gastar, gastei 78. De lazer, eu teria 112 dólares, só gastei 36 dólares com restaurante. Esse foi meu primeiro mês que eu estava recebendo, tinha para gastar. Esse foi o mês da ilusão. Aí vamos pro segundo mês, que é o mês de janeiro, que aí eu comecei realmente a pagar, que eu já tinha comprado carro, que aí eu tinha que pagar o seguro do carro, tinha que pagar as outras contas. Esse mês recebi 1.519 dólares e nesse mês de janeiro, aí veio a realidade. Gastei 746 dólares de gastos fixos, que é o que vai ser todos os meses desde janeiro. Aqui embaixo eu coloquei, olha, eu pago 28 dólares de celular, eu pago 35 dólares de internet. Isso porque eu divido, eu pago 35, o Arthur paga 35. O seguro eu pago 143 dólares de seguro. E o Arthur também paga 143 dólares. A gente divide no meio, que os nossos seguros são juntos. O seguro do carro, o seguro da casa e o seguro do carro dele. A gente divide, dá 143. Quer ver quanto que dá?
US$ 143 vezes 147 ienes, que é mais ou menos quanto que tá o dólar, pago 21 mil de seguro. Fazer o quê? Não tem jeito, aqui é obrigatório, eu também não vou andar sem seguro, né? E de carro eu pago US$ 540 de parcela. Fazer o quê? Eu também não podia fazer um parcelamento muito longo, queria fazer um parcelamento para me livrar logo dessa dívida, então eu tenho que pagar essa facada todos os meses. Mas, enfim, vamos voltar lá. Janeiro. Eu teria US$ 911 para gastar de gasto fixo, que seria celular, internet, seguro, carro, mercado, gasolina. Eu gastei um total de quanto? 1.217. Passei. Fiquei menos US$ 72 negativo nessa parte. Mas em compensação, em outros, que seria comprar roupa, comprar coisa para meus cachorros, não ração e essas coisas, porque a gente inclui no mercado, na comida, mas assim, coisas diversas que não é nada esperado. Eu gastei US$ 30, então dos 151 me sobrou US$ 20, já para dar para cobrir alguma coisa aqui. No lazer também era para eu gastar 151, mas eu acho que eu gastei mais do que deveria, gastei 230. De qualquer forma, eu faço isso todos os meses. Eu acho que o grande erro nosso, pelo menos de brasileiro, não sei, é que a gente acaba fazendo cálculos mensais. Na verdade, o melhor seria a gente fazer trimestral, semestral, anual, porque tem meses que a gente gasta mais, tem meses que a gente gasta menos. Então, eu acho que na média eu consigo controlar com isso aqui. Por exemplo, se eu for fazer aqui, olha, que eu tenho 3, 6, 8 meses. Esses 8 meses que eu fui marcando tudo e tentando controlar, claro. Vamos ver um exemplo aqui. Em 8 meses, nos meus gastos fixos, eu gastei 9.835, 9.835. Em outros, 463. Em lazer, restaurante, essas coisas, eu gastei 1.310. Quando você faz esses cálculos de 6 meses, um ano, te dá uma dor no coração, porque você vê que você gastou com muitas coisas. Nesse valor aqui, e o que eu teria que investir, que é 20%. Dos 8 meses, eu teria que ter investido 2.998. Vamos lá, se eu calcular o que eu gasto fixo com outros, com lazer, e o que eu deveria ter investido, vamos ver se vai ficar mais ou menos do que eu ganhei nesses 8 meses. Nos 8 meses trabalhando, 14.994. Quando você faz esses cálculos, você fala, nossa, como eu ganhei um monte, mas a hora que você vai ver, não sobrou nada. Mas, enfim, é assim que vai ajuntando. De 14.994, ajuntando tudo isso, 14.606. 14.606. Então, olha, se eu tivesse gasto o esperado, o gasto fixo, de outros, de lazer, e investidos 20% todos os meses nessa média, mesmo assim eu tendo passado alguns meses aqui no gasto fixo, eu ainda estaria em vantagem, porque 14 mil, vamos calcular que eu nem sei, 14.994 menos 14.606 são US$ 29. Olha, eu nem tinha calculado isso, eu consegui fazer nesses 8 meses o esperado. E ainda me sobrou US$ 29. O que que eu vou fazer com esses US$ 29? Nada. Colocar meio tanque de gasolina. Mas eu estou conseguindo controlar. Então eu acho que vale a pena você fazer uma tabela assim, de você dividir em porcentagens, tipo 60% dos seus gastos fixos, 10% para você comprar coisa inesperada, porque às vezes você quer comprar alguma coisa. Então, se você está dentro desses 10%, nem vai te doer tanto no coração, porque olha, depois que eu comecei a juntar dinheiro para poder investir, às vezes eu fico com dó de comprar uma coisa, falar, ai, não vou comprar um tênis ou não vou comprar alguma coisa, porque eu fico naquela ganância de querer investir. Só que se você fizer essa tabelinha, você vai lembrar, esses 10% é para eu fazer isso, esses 10% é para o meu lazer. Eu posso me dar o direito de, sei lá, ir no cinema, eu posso me dar o direito de ir num restaurante, desde que eu não passe essa,
esse valor, esse teto que eu coloquei para mim. Então eu acho que vale muito a pena. E também você vê onde você está gastando em excesso, sabe? Porque às vezes, olha, eu sei que dói no coração ver que eu gasto 440 de mercado, 590, mas eu compro o básico. Eu não compro muito, mas é a média aqui. Eu vou fazer o quê? Eu perguntei para muitas pessoas, eu pesquisei na internet, sabe? E as pessoas gastam o mesmo. Só que pelo menos eu estou controlando. Tento não gastar em excesso. Tem alguns meses que a gente gasta um pouco mais, tem outros meses que gasta menos, mas tentar fazer uma média. Quando eu chegar aqui, ver que tudo que eu programei eu consegui fazer. Por exemplo, eu aqui nos Estados Unidos, eu faço uma coisa com muito mais responsabilidade, não muito mais responsabilidade, mas assim, muito mais focado, que no Japão eu já fazia mais ou menos, mas eu vou explicar. Tudo que eu compro, eu estou comprando no cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito que ele também é débito, né? Então tudo que eu compro no cartão. Por que que eu compro no cartão? Porque aí tem no aplicativo ali eu vejo tudo que eu comprei e dá para fazer aqui no Excel todo o controle. Porque quando você compra em dinheiro, você esquece de marcar. Quando você compra em dinheiro, você joga a notinha fora. Quando você compra em dinheiro, você até esquece de pegar a notinha às vezes. Eu sou meio doido com isso e acho que muita gente também é. Então, eu só uso cartão. Tudo que eu pago de conta, eu só uso cartão. E tem uma vantagem no cartão. Quando você usa um cartão de crédito, mesmo que seja débito, os cartões, eles te dão pontos. Então, assim, ó, vou no mercado, anoto US$ 7. Vou no restaurante, US$ 20. Vou na Ross comprar roupa, comprar coisa, no, nossa, US$ 95, ó, exagero. Vou na Ross, de novo, ó, vou colocar gasolina. Tudo que eu compro, eu vou anotando. Eu não deixo nada. Aí depois eu separo por categorias. Por exemplo, aqui é tudo que eu compro. Aqui eu separo. Dollar Tree é mercado? Não. É gasolina? Não. É restaurante? Não. É outros. 2,66. Esse aqui é gasolina. 15,3, que é o posto de gasolina. Entra na gasolina. E tudo eu vou colocando aqui, para depois eu poder calcular e ver quanto para cada categoria. Quando eu morava no Japão, eu usava cartão, mas eu não usava para tudo. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Eu tenho a imagem que eu salvei. Deixa eu ver se eu acho. Eu usava o cartão do Rakuten, que é um cartão de débito, né, da bandeira Visa, mas lá você deposita o dinheiro e você vai fazendo as compras. Uma coisa que eu queria mostrar assim, olha, você não vai precisar gastar tanto como eu gastava. Mas, por exemplo, esse daqui foi do mês 11, quando eu cheguei, cheguei não, mei- 2024? Que ano que a gente tá, gente? Nem sei. A gente tá em 2025, né? Eu tava tinha acabado de chegar aqui. Então, tudo que eu comprava com o cartão do Rakuten, porque era o meu dinheiro que estava lá no Japão, aí no Japão, né? E eu ainda não estava trabalhando. Mas, por exemplo, eu gastei 168 mil em um mês no cartão. Olha, eu ganhei 1.687 pontos. Então, ou seja, 1.687 pontos são 1.687 ienes. Já é uma coisa que você vai comprar, sabe? Não é muito, mas é quase 2.000 de gasolina. Já é uma coisa que, tipo assim, ele tá voltando para você como pontos. E no cartão você controla tudo que você compra, sabe? Você tá vendo quanto que você tá gastando. Às vezes, quando a gente tá com dinheiro na carteira, a gente coloca 30 mil aí na carteira. Eu, pelo menos, colocava 20, 30 mil na carteira. Quando eu não perdi a carteira, porque eu costumava perder tudo, eu gastava e não sabia onde que eu tinha gasto. No cartão de crédito, ele fica tudo no aplicativo para você poder ver. Então você consegue controlar. Eu achava assim, a melhor coisa do mundo era ter o cartão de crédito, porque pelo menos eu podia controlar, saber quanto que eu estava gastando e ter a pontuação, sabe? Eu acho que vale a pena. Eu continuo fazendo isso, quer ver? Aqui nos Estados Unidos, o cartão que eu uso, ele também tem o mesmo sistema. Só que aqui é muito mais. No Japão, eu acho que eu ganhava 1% de tudo que eu gastava. Aqui eu ganho 5%, então eu junto muito mais. Quer ver? Ó, eu sempre uso os pontos para poder fazer compra. Mas aqui, ó, não sei se dá pra ver. Nossa, mas tá horrível. Dá pra ver? Não dá. Eu tenho US$ 23 aqui de, de saldo para poder gastar, que foi os pontos que eu ganhei. Então, eu acho que vale a pena. Então, esse vídeo foi mais para falar para vocês
que é bom você se controlar, fazer esse tipo de coisa, que você vai conseguir bastante resultados. Pelo menos você vai saber onde seu dinheiro está indo. E se mesmo assim você não conseguir juntar dinheiro, existe muitas formas de você fazer dinheiro. Quando eu morava aí no Japão, eu fazia decoração para festa, eu já trabalhei em café, eu fazia arubaito final de semana em barracão de distribuição de vendas online. O que mais que eu fazia? Eu vendia coisa no Mercari, eu vendia coisa no eBay, eu fazia personal cooker, eu ia na casa de alguns amigos, eu cozinhava para eles marmita para a semana inteira e eles me pagavam toda vez que eu ia lá, sabe? Tinha muitas formas. Eu podia ter feito, sei lá, lavar carro, eu podia ter feito outras coisas, se bem que se eu lavasse o carro, eu ia ter que pagar para a pessoa, porque eu não sei lavar. Mas eu fazia as coisas que eu sabia. Eu sei cozinhar, eu ia fazer personal cooker. Tem muita gente que quer comer saudável ou que não quer fazer comida, que paga para você. Eu ia, ficava 3, 4 horas cozinhando na casa dos meus amigos, preparava todas as marmitas e eles me pagavam. Era um dinheiro que eu fazia extra. Se eu não corresse atrás, como é que eu ia fazer? E eu conseguia sempre. Eu comecei fazendo decoração de festa. Era para fazer em casa para minha mãe, para minha irmã, no nosso aniversário, Natal, Ano Novo. Depois eu comecei a fazer para meus amigos, cobrar 5.000, vou cobrar 10.000. Depois um monte de gente me procurava. Já teve festa que eu fiz que eu cobrei 80, 100, 150. Era muito trabalhoso, ficava meses fazendo. Mas eu fazia. Então é uma forma. Eu incentivo. Aqui mesmo, os dias que eu não tenho muito serviço, eu vou buscar outras coisas para fazer. Mesmo sendo o mesmo serviço que eu faço. Eu tenho um trabalho fixo de limpeza, que eu trabalho 6 dias por semana. Mas tem dias que não tem muita coisa. O que que eu faço? Eu vou e ligo para mais duas pessoas que trabalham com limpeza e falo: olha, amanhã eu estou livre, você não tem nenhuma casa? Hoje mesmo, eu não tinha nada para fazer. Eu peguei uma casa para fazer. Fiquei, eu acho que 4, 5 horas limpando uma casa. Eu e mais uma pessoa, porque era uma casa gigantesca. E o meu chefe, de repente, me colocou mais 2 apartamentos para limpar. No final das contas, eu não tinha nada. Acabei tendo uma casa e 3 apartamentos. Semana que vem também. Aparentemente eu não tinha nada para fazer. Aí eu peguei uma casa extra de uma outra pessoa para poder limpar. De repente meu chefe me colocou 5 apartamentos. Então semana que vem na segunda eu tenho 5 apartamentos e uma casa para limpar. Que hora que eu vou voltar para casa? Só Deus sabe. Mas é assim que eu vou fazendo meu dinheiro. O meu serviço é instável por enquanto. Até eu conseguir um serviço estável, eu vou precisar ficar fazendo isso. E tudo que aparecer eu vou pegar porque eu quero juntar dinheiro, eu quero pagar minhas contas e quero que sobe para investir. Então esse vídeo foi para incentivar, para vocês tentarem fazer esse Kakeibo, que é o controle de finanças. Eu acho que no Japão é bastante comum. Eu escutava muito, mas eu não conseguia colocar em prática. Hoje eu consigo colocar em prática, depois que eu saí do Japão. Mas é uma oportunidade para quem quer começar, não custa fazer. E se alguém quiser, entre em contato comigo que eu ajudo. Afinal de contas, esse vídeo eu estou fazendo para minha família, estou fazendo para meus amigos. Se alcançar outras pessoas, vou ficar feliz. Mas assim, inicialmente, estou fazendo para vocês, que são meus amigos, que é minha família, que eu quero que prospere, como eu também estou conseguindo prosperar. Então, pensa nisso, gente. Tenta. Não custa. Fazer um Kakeibo não é tão difícil assim. É simples, eu mostrei. Se eu consigo, vocês conseguem. Ok? Tchau, tchau.